Glória a Deus. Meus irmãos, boa noite. Para quem eu não tive oportunidade ainda de dar as boas-vindas e boa noite. Muito obrigado, Oscar, pela palavra, pela oração. Obrigado, pastor Alexandre, também. Certamente está nos ouvindo pela internet, talvez hoje. E obrigado mais uma vez à Igreja Boca Glade pela oportunidade de estar aqui. Não é? Porque se não houvesse igreja, não haveria o ajuntamento dos santos. É muito bom isso aí. Encontrar brasileiros aí, carioca, baiano, grego, troiano, todo mundo na igreja é bom demais, bom demais, bom demais. E a palavra do pastor Alexandre é chapa quente, é porque é uma característica nossa lá do Rio de Janeiro. A gente fala assim, não vai ali não, porque é chapa quente, o negócio é ruim ali. Mas hoje a chapa vai esquentar e vai esfriar aqui, porque a gente vai falar de um assunto bacana. Eu creio que Deus tem algo reservado para o seu coração e certamente vai ser uma bênção para você, como tem sido para mim. É uma situação interessante quando a gente se reúne, a Igreja de Cristo se reúne, porque a gente tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus de um ângulo diferente. Às vezes a gente está com o hábito de ouvir só um pregador, uma pessoa só, numa igreja só, num estilo de pregação, e de repente Deus traz uma pessoa diferente, com um enfoque diferente, com uma forma de comunicação diferente, e Deus usa isso. Deus usa formas diferentes, na multiforme graça dele, para que o Evangelho, a palavra, a vida, seja plantada e dê fruto na vida daquele que ouve. Então hoje, para mim, é uma bênção estar aqui. Eu não sou pastor, eu não tenho eu acho que eu e o Oscar somos os únicos que estamos pregando aqui nesse período que nós não temos graduação teológica, mas uma coisa nós temos, é um coração dedicado ao Senhor e a palavra de Deus, e ela que é viva e eficaz. Não é nome, não é título, não é pessoa. Outro dia, na escola dominical, eu estava falando de que, alguns anos atrás, eu moro aqui na América há muitos anos, eu fazia parte de uma igreja não muito próxima aqui, e de repente era um dia do aniversário da igreja e eles convidaram um pastor conhecido lá no Brasil, eu nem sabia quem era, depois eu fiquei sabendo quem era, um tal de Takayama, né? Quem é da Assembleia de Deus aí conhece, sabe esse nome, né? Na época ele era muito famoso e tal, e ele que ia pregar, né? Então imagina, estava lotada a igreja, gente botando gente pelo ladrão, aquela coisa doida, né? Para um lado para o outro, e de repente aconteceu um problema que ele não conseguiu chegar a tempo, né? Aí o pastor da igreja chegou para mim e falou assim, ó, é você que vai pregar hoje. E eu subi, preguei, graças a Deus, e foi algo assim bastante interessante. Até porque quem aqui já não pediu uma pizza, né? E a pizza já chegou errada, né? Não é isso? Já aconteceu isso? Você chegar, pedir uma pizza de queijo ou uma pizza de pepperoni e de repente você está querendo comer aquela pizza, o cara que entrega a pizza errada, mas você está com fome e vai comer do mesmo jeito. Foi mais ou menos assim que aconteceu lá. Eu espero que hoje também seja assim. Hoje que você está esperando aquele monstro de pregador, né? Que seja pelo menos a palavra de Deus no seu coração. Eu pedi que o Nino cantasse essa música, Meu Maior Prazer, porque é algo interessante. Vocês conhecem o meu filho, o Xandinho, né? Inclusive, a propósito, domingo passado esteve aqui o pastor Chiquinho, aqui pregando, e ele disse que estaria hoje aqui, mas provavelmente não pôde vir. E eu não pude estar aqui porque eu estava no Ministério Infantil. Quando vocês se lembram, eu já estou abrindo mão do Ministério de Adultos, né? E estou entrando de cabeça no Ministério Infantil. E eu tive uma experiência muito interessante domingo passado, que quando eu cheguei em casa, eu compartilhei com meu filho, e eu confesso aos irmãos que trouxe lágrimas aos meus olhos. Porque domingo passado foi meu primeiro dia no Ministério Infantil. Meu primeiro dia com as crianças. E quando eu perguntei o nome de cada um deles, eu falei, né, o nome de todos eles e gravei o nome de todos eles. E eu perguntei para eles, vocês sabem o meu nome? Aí eles olharam para o outro, olharam para o outro, olharam para o outro e falaram assim, não tio, a gente não sabe o seu nome não, mas a gente sabe que você é o pai do Xandinho. Gente, eu fui reconhecido pelo meu filho. É algo tremendo isso para mim. Foi algo tremendo isso. Eu cheguei em casa, porque ele estava participando de uma escola bíblica de férias, e falei, meu filho, papai hoje foi reconhecido pelos seus coleguinhas, não por mim, mas por você. Eu fui conhecido pelas crianças, porque eles sabiam que você é o Xandinho e eu era o pai do Xandinho. E eu fiquei pensando que Jesus é o quê? Jesus é a imagem visível de um Deus invisível. Jesus, ele disse assim, quem vem a mim vê ao Pai. Jesus, ele disse que ele era a imagem perfeita do Pai.
E quando eu e você entramos para o corpo de Cristo, nós somos feitos filhos de Deus. Não é isso? E veio para o que eram os seus, e os seus não o receberam, mas a tanto quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos aos que creem no seu nome. Então eu e você somos filhos de Deus e temos a responsabilidade de dar uma boa impressão ou representá-lo de maneira coerente no reino de Deus. A Bíblia diz em Filipenses, em Efésios, diz que nós temos que andar de maneira digna da vocação em que fomos chamados. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, diz que nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Então, quem vê a mim, vê o Pai. E para mim foi uma experiência tremenda isso. E eu pedi que o Nino cantasse essa música, O Maior Prazer, porque há 5 anos atrás, quando meu filho nasceu, e a Paty ficou grávida um pouco antes, e ele nasceu, durante o período de gestação, algumas complicações foram reveladas na gestação do meu filho. Toda vez que a gente ia para o médico, o perinatal falava, olha, estou vendo aqui uma calcificação no coração. Essa calcificação no coração dele está aumentando. E cada visita que a gente tinha no médico, ele falava para a gente, olha, pode não ser nada, mas pode ser uma coisa séria. Pode não ser nada, mas pode ser uma coisa séria. E aconteceu de que meu filho nasceu. Vocês conhecem, Xandinho, aquela massa, né? Aquela miniatura de Incrível Hulk, né? Vocês conhecem. Só que aconteceu o seguinte, quando meu filho nasceu, levamos ele no pediatra, uma boa, e aconteceu que ele foi diagnosticado com uma situação muito complicada. Meu filho nasceu com o coração aberto. Meu filho nasceu com um buraco no coração. E o pediatra disse o seguinte para ele, olha, ele talvez seja uma criança letárgica, talvez ele durma muito comendo. Hoje eu durmo, ele continua comendo. Seria uma criança letárgica, seria uma criança problemática, talvez com problema de coração. E eu e Paty guardamos isso no nosso coração. Não compartilhamos isso com ninguém. Nem com a minha sogra, nem com minhas cunhadas, a minha família do Brasil. Ninguém sabia nada disso. Levamos em oração. E levamos o Xandinho para fazer um exame numa cardiologista. Levamos o Xandinho para fazer o exame. Não sei quantos aqui já tiveram o desprazer de ver o seu filho ligado a uma máquina. Eu espero que nunca ninguém tenha essa experiência, ou quem tem, use a experiência como eu estou usando para engrandecer o reino de Deus, e não para dar uma ditadinho e ficar revoltado com Deus. Eu vi meu filho ligado a uma máquina, eletrodos em todo lugar dele, para fazer o tal do exame do coração. E a doutora, uma pediatra renomada aqui em Boca Raton, ela olhou e falou, realmente, ele tem um buraco no coração. Aí eu perguntei, doutora, o que pode acontecer? Ela falou, olha, esse buraco pode fechar, normalmente, ou esse buraco pode nunca fechar, e aquele diagnóstico que ninguém quer ouvir, e a coisa pode piorar. É ou não é? Você pode receber uma notícia boa ou notícia ruim, né? E foi exatamente nesse momento em que essa música, O Meu Prazer, chegou na minha vida. Em que eu ouvi pela primeira vez essa música do Davi Silva, Meu Maior Prazer. E essa música me acompanhou durante praticamente um ano inteiro, porque a doutora falou o seguinte, olha, nós vamos marcar uma consulta novamente com ele daqui a um ano, para nós fazermos um outro exame nele, para ver o que está acontecendo. E até então ninguém sabia de nada. No dia que chegou o dia da tal da consulta, um ano depois da primeira consulta, minha sogra foi com a gente, nós pegamos o carro e passamos em frente do consultório do Dr. Renato Berger, que é o pediatra do meu filho, e de repente passamos direto e minha sogra perguntou assim, aonde a gente vai? E ela já ficou branca, pálida, como toda avó, como toda pessoa. E a Paty falando, não, mãe, nós vamos levar o Xandinho num outro exame, num outro lugar. E quando nós chegamos lá, ela reconheceu o consultório de onde era essa doutora, não sei se alguma criança da família já foi, mas ela sabia que era um consultório médico. Quando nós entramos ali, ela
não conseguiu receber a notícia muito bem. E quando nós fomos fazer o exame, a doutora colocou novamente os eletrodos no peito do Xandinho e fez o exame. Ela olhou, revisou, pegou o resultado anterior, veio na sala, botou as duas imagens, uma do lado da outra, e ela falou o seguinte para a gente, ela disse, olha, fechou. E ela disse mais, ela disse assim, olha, eu sei que ele tinha esse buraco no coração, porque fui eu que diagnostiquei. Se você tivesse trazido ele hoje aqui, talvez com o diagnóstico de um outro médico, talvez ele vai falar o seguinte, a máquina não estava calibrada, aconteceu alguma coisa e tal. Mas a grande verdade é que essa música, O Meu Prazer, entrou na minha vida no momento onde eu não podia ter dúvida de que o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consola. Eu não podia ter dúvida de que o Senhor prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Eu não podia ter dúvida de que Ele ia ungir a minha cabeça, ia derramar o óleo da unção sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. E Deus ia fazer o meu cálice transbordar. Hoje nós vamos abordar um assunto muito interessante. Permitindo Deus, nos próximos minutos que me restam, eu vou falar sobre os dardos inflamados do maligno. Muito tem se falado sobre batalha espiritual. Muito tem se falado sobre opressão, possessão, dominação, libertação. Muito tem se falado a respeito de estratégias espirituais. Mas pouco tem se falado sobre os dardos inflamados do maligno. E como que Satanás, ainda hoje, consegue atacar o povo de Deus, jogando esses dardos. E quando o nosso escudo da fé, ele não está levantado, ou não está preparado para receber os dardos inflamados do maligno. Esses dardos penetram na nossa armadura e trazem feridas. E essas feridas fazem com que a batalha seja perdida. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho a plena convicção de que nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra nas escolas, tentando ganhar a atenção dos nossos filhos. Estamos em guerra nas mídias sociais, tentando encobrir e colocar a verdade de maneira torta. Nós estamos lutando contra as leis, que as leis estão sendo mudadas para calar e silenciar o povo de Deus. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. O nome de Jesus não pode ser falado nos filmes, a menos que estejam querem guerra, questões espirituais, no campo invisível, mas nós temos que saber que guerra é essa. Para hoje à noite eu separei alguns textos bíblicos, eu gostaria que você acompanhasse comigo. Efésios capítulo 6, versículo 16. Hebreus capítulo 12, versículo 2. E Romanos capítulo 10, versículo 17. Efésios capítulo 6, versículo 16. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 10, versículo 17. Eu vou citar alguns textos, mas ao longo da minha vida cristã eu consegui gravar alguns textos de cabeça, então não vai ser necessário vocês abrirem. É importante a gente ter o conhecimento das Escrituras. Filipenses capítulo 6, versículo 16 diz assim. Perdão, Efésios capítulo 6, versículo 16. Efésios capítulo 6, versículo 16 diz assim. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Diz assim, tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar alguns dos dardos do maligno. Sobretudo, tomando o escudo da fé, com o qual podeis apagar quase todos os dardos inflamados do maligno. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podeis apagar somente aqueles que você conhece dos dardos inflamados do maligno. A sua Bíblia diz o quê? Sobretudo, vamos ler juntos? Sobretudo, tomando sobretudo
o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Veja que nesse versículo nós temos duas observações. A primeira delas é que nós temos que colocar o escudo sobre tudo. Sim ou não? E segundo, diz que nós temos que fazer o quê? Nós temos que usar o escudo da fé. Eu tenho que colocar sobre tudo e tenho que usar o escudo da fé. Mas aí a pergunta que nos cabe é, o que é fé? O que é fé? Se você conhece as Escrituras, você vai imediatamente levar sua mente para Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Aí você vai falar assim, mas Alexandre, você não definiu ainda o que é fé. Aí você vai dar 5 passos para trás e chegar no capítulo 11, no versículo 1, que diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não ajudei muito. Porque a gente continua não tendo uma convicção e um entendimento do que é fé. Porque a palavra fé é uma das menores palavras que existem na língua portuguesa, que para ser palavra é necessário haver junção de pelo menos 2 outras letras para se formar uma palavra. E as professoras aí concordam comigo, né? Professora de português aí, né? Quem estudou português sabe disso. Para criar uma palavra é necessário a junção de 2 letras. Uma letra sozinha não é palavra, é uma letra. E a palavra fé é uma das menores palavras da língua portuguesa. 2 letras, F e E, fé. E a Bíblia diz que temos que tomar esse escudo da fé. Se você quer saber o que é fé, venha na Escola Bíblica Dominical, porque às 9h45 nós estamos estudando sobre os frutos do Espírito, e um dos frutos do Espírito que foi dado domingo retrasado pelo William é o fruto da fé, que a Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e domínio próprio. Então, não vou falar sobre o que é fé, porque você tem que vir na Escola Dominical domingo de manhã para participar, para saber o que é fé. Vamos falar sobre esses dardos inflamados do maligno. Hoje nós vamos falar sobre os dardos inflamados do maligno. Existe um princípio bíblico chamado o princípio da primeira aparição. E quem é meu aluno da escola bíblica já deve ter ouvido eu falar sobre isso. A lei da primeira aparição é quando você está estudando a interpretação bíblica, você então usa da seguinte maneira. Aquela primeira aparição, a primeira vez que a Bíblia registra uma passagem, um evento, uma situação dentro desse contexto, a interpretação desse contexto, desse versículo, vai servir de aplicação em toda a Escritura. Por exemplo, a Bíblia diz que, no princípio, criou Deus, os céus e a terra era sem forma e vazia, e diz que o Espírito de Deus, ele fazia o que sobre as águas? Ele se assentava? Ele estava de braço cruzado? Ele estava tomando água de coco na praia? A Bíblia diz que o Espírito de Deus estava se movendo sobre as águas. Então, toda vez que o Espírito Santo é mencionado nas Escrituras, é sempre um contexto de movimento. Movimento. E o Espírito Santo levantou os profetas para irem, e o Espírito Santo diz, vai a essa cidade, e o Espírito Santo disse, faz isso, faz aquilo outro, movimento. E o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Então você vai ver que o movimento é a primeira aparição do Espírito Santo, que ele estava pairando sobre a face das águas, que é usado em todas as Escrituras como um padrão de interpretação, que é usado na teologia chamada a lei da primeira aparição, aonde aparece pela primeira vez. E nós vamos entender que esses dardos inflamados do maligno, ele nada mais são do que estratégias de Satanás tentam usar na minha e na sua vida, para fazer com que a nossa vida seja fracassada, para fazer com que a nossa vida cristã não dê fruto, para que a mensagem que foi plantada no seu coração e no meu coração, ela seja roubada e ela se torne infrutífera. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz assim, fitando nossos olhos em Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Não é isso? Jesus é o autor e consumador da nossa fé.
A Bíblia diz também em 1 João capítulo 5, versículo 3, de que todo aquele que é nascido de Deus vence o maligno. E ele vence o maligno por quê? Porque ele tem fé. Porque a Bíblia diz de que o que vence o mal é a nossa fé. A Bíblia diz também de que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está lá em Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz também de que a fé, ela se manifesta na nossa vida através das nossas experiências com Deus. Porque nem tudo na Bíblia eu consigo encontrar as respostas de maneira clara. Se eu fizer uma pesquisa bíblica, pegar aqui o meu celular ou o seu celular e pedir ao Dr. Google que faça uma pesquisa na concordância bíblica e pergunte assim para ele, me mostre todas as passagens que falam a respeito de fé. Ele vai me dar todas as concordâncias bíblicas que falam a respeito de fé. Aí eu faço a seguinte pergunta para a própria Bíblia. Bíblia, eu devo me casar com a Patrícia ou não? Eu não tenho essa resposta na Bíblia. Se alguém encontrar essa resposta, me diz, porque até hoje eu estou procurando. Estou casado há quase 20 anos, mas eu estou procurando essa resposta para tudo ter base bíblica naquilo que eu faço. Nós não temos respostas, muitas vezes, abertas nas Escrituras. Nós não temos respostas de maneira clara e aberta. Mas nós temos através das experiências da revelação que Deus nos dá. E é exatamente nesse ponto onde o inimigo ele entra. Porque não há dúvida de que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sim ou não? Há alguma dúvida disso? Não. Não. A Bíblia diz, você pode crer ou não, mas está escrito. Não há dúvida de que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sim ou não? A Bíblia, em momento, não há dúvida de que a Bíblia diz de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados por Deus, daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Sim ou não? A Bíblia diz que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Então, para essas questões, vamos dizer assim, categóricas, nós não temos dúvida. Mas a grande questão é, a nossa vida, muitas vezes, não é vivida em recitar versículos bíblicos e saber versículos de cabeça. A vida cristã, ela não consiste em palavra de conhecimento, de sabedoria. Mas a Bíblia diz que a vida cristã, ela se consiste em o quê? Em poder do Espírito Santo. O conhecimento é importante, a doutrina é importantíssima, conhecer versículos é fantástico, por isso que ensinamos às nossas crianças isso. Mas a grande verdade é que a minha experiência real ao lado de Jesus é o que me faz ter condições espirituais para usar esse escudo da fé e apagar esses dardos inflamados do maligno. A Bíblia diz também no Salmo capítulo 5, versículo 12, de que o favor de Deus nos protege como um escudo. A Bíblia diz que a graça de Deus, o favor de Deus, ele está sobre nós como um escudo. A Bíblia diz no Salmo 91, versículo 4, de que o Espírito do Senhor, de que Deus é escudo e broquel para proteger aqueles que confiam nele. Então, a grande verdade é que nós temos esse conhecimento sistemático das Escrituras. Nós conhecemos as passagens, nós sabemos os versículos. Mas você acha que, numa batalha espiritual, citar versículos é suficiente? Você acha que citar versículos, mediante as situações, que são situações, vamos dizer assim, novas, é suficiente? Que dardos são esses inflamados do maligno? Se esses dardos não existissem, eles não estariam nas Escrituras como um alerta. Mas há um problema. No capítulo 18 de Lucas, versículo 8, diz assim: quando o Filho do Homem voltar, porventura ele encontrará, é uma pergunta, porventura ele encontrará o que na terra? A Bíblia diz o quê? Porventura
encontrará filho do homem? Fé na terra. Então você vê que a preocupação do reino de Deus não é chegar na terra e saber se nós temos uma estrutura, graças a Deus que temos, mas não é saber se você conhece todos os versículos gravados na sua cabeça, graças a Deus que você sabe, ou deveria saber. Mas a grande verdade é que, quando o Espírito Santo, Jesus Cristo, voltar aqui na terra, a Bíblia tem uma pergunta para mim e para você, diz assim: será que eu vou encontrar fé na terra? Essa é a pergunta. E nós não sabemos se temos fé ou não, a menos que a gente pegue esse escudo e saiba apagar esses dardos inflamados do maligno. Porque, caso contrário, é apenas um exercício acadêmico. Sabe uma coisa? Eu já estudei bastante aqui nos Estados Unidos. E há uma diferença muito grande entre o conhecimento acadêmico e o conhecimento teórico. Perdão, e o conhecimento prático. Quando você vai para a faculdade, eles ensinam para você uma série de coisas. Uma série de teoremas, uma série de teorias, uma série de análises, uma série de postulados e todos os nomes bonitos que você pode dizer. E aqueles que estão agora entrando nas universidades, estude bastante. Você está terminando high school, entrando na faculdade, ou está ainda estudando, ou quer estudar, vai, aprenda, porque é importante você estudar. Eu louvo a Deus quando eu vejo jovens brasileiros terminando as universidades. Eu fico radiante com isso. Sejam os melhores alunos, tirem as melhores notas, conquistem os melhores lugares, coloque lá a bandeira verde e amarela onde puder, porque Deus não errou quando nos fez nascer no Brasil. Ele não errou. E não errou, não errou, e não errou. Muito embora muita gente erra, mas Deus não errou de nos fazer nascer no Brasil. Tá? Então, veja bem, a gente aprende muita teoria. Só que acontece o seguinte, a teoria, ela não subsiste à prática. Existe um ditado no livro Arte da Guerra, que foi escrito por um filósofo aí, Tang Tzu, né, baseado aí em não sei quantos, 3.000 anos aí de batalha feudal aí, na época da China feudal, e ele diz o seguinte: nenhum plano subsiste ao primeiro contato com o inimigo, por melhor que ele seja. Nenhum plano subsiste ao primeiro contato com o inimigo. Sabe por quê? Porque você pode ter o seu plano e a sua estratégia, mas a minha pergunta é: será que o inimigo vai agir de acordo com a tua estratégia e a minha estratégia? Ou será que ele vai utilizar outras estratégias para fazer com que o meu plano, o seu plano, ele seja destruído no primeiro contato? Aí nos leva a entendermos uma coisa. Que dardos são esses que a Bíblia fala do maligno? E que primeira aparição é essa que você começou a falar, Alexandre, a respeito disso aí? Eu vou usar o acróstico da palavra dardos para ficar mais fácil de entendimento. Eu acredito que com esses dardos aqui, se houver entendimento e aplicação desses dardos na minha e na sua vida, com certeza nós vamos conseguir apagar os dardos inflamados do maligno que vão pela minha vida e sobre a tua vida o dia todo. Vamos orar antes de entrar nesses dardos? Senhor, na tua presença nós estamos aqui, fizemos uma introdução sobre a tua palavra, trouxemos à nossa mente, ao nosso coração a verdade, trouxemos na nossa mente, ao nosso coração a tua escritura, falamos e recitamos a tua palavra. Agora, Senhor, quando vamos aplicar a tua palavra, eu peço a unção do Espírito Santo para ministrar aos nossos corações. Que enquanto, Senhor, eu fale aos ouvidos físicos colocados na nossa cabeça, que tu possas, ó Deus, estar falando aos ouvidos espirituais. E que, Senhor, as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti. Eu te oro em nome de Jesus. Amém. Primeiro dardo, dardo da dúvida. Lá no Jardim do Éden, Satanás joga o seu dardo. Ele começa um diálogo com Adão e Eva e faz a seguinte pergunta: não foi assim que o Senhor disse? Que de toda árvore podeis comer do fruto? Aí Eva responde, no estudo bíblico que ela teve com Deus e Adão, ela diz: com certeza, de toda árvore eu posso comer, mas eu não posso comer da árvore que está no meio do jardim. Porque Deus disse que no dia que eu comer dessa árvore, eu vou
E Satanás vira para ela e fala assim, não, certamente não morrereis. Primeiro dardo, dúvida. Tem uma árvore no meio do jardim. Deus disse para não comer. Ele disse que eu vou morrer. Será que eu vou morrer mesmo? Dardo da dúvida. E esse mesmo dardo da dúvida tenta penetrar a tua armadura e a minha armadura todo dia. Não foi isso que nós lemos? Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. Mas a segunda-feira é um dia da sua vida? Mas por que a gente tem a sensação de que Deus nos abandonou no domingo à noite? Ou será que é só eu que tenho essa crise de segunda-feira? Eu e o Snoopy, né? E meu nome, aquele outro gato, é o Garfield, né? Que odeia segunda-feira. A Bíblia diz assim, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão, mas aí a gente se sente, às vezes, desamparado. Porque nossas emoções, elas nos levam a duvidar. Será que o Senhor está comigo? Será que Deus está nesse negócio comigo? Será que eu devo realmente lutar? Será que eu devo realmente prosseguir? Será que esse é o caminho que devo seguir? E entra a dúvida. Não foi isso que aconteceu com Adão e Eva? Dúvida. Primeiro dardo. Segundo dardo. Letra A, ansiedade. Poxa, existe uma árvore do bem e do mal, existe uma árvore do conhecimento. Eu quero isso agora. Eu não quero esperar Deus me ensinar a saber o bem e o mal. Eu não quero isso, eu não quero esperar. E a ansiedade é a luta da mente contra o tempo. Ansiedade é a luta da mente contra o tempo. A Bíblia diz de que Deus disse para o homem, tudo você pode fazer, menos uma coisa. E na mente do homem, e na mente de Adão e Eva, eu tenho certeza que na mente deles foi assim, caramba, será que eu vou ter que esperar tanto tempo para Deus me ensinar? Eu quero agora. Quero agora. Não é isso que diz lá aquela personagem daquele filme Charlie and the Chocolate Factory, a Veruca Salt, que ela diz assim, eu quero agora, I want it now, I want it now, I want it now. Ansiedade é o dardo. A ansiedade nos faz esmorecer na oração, a ansiedade nos faz nos esmorecer ou não ter paciência, longanimidade para aguentar as tribulações, as adversidades. A ansiedade, ela não permite que a nossa língua seja controlada. Quantas vezes você já não ouviu essa expressão, ou talvez até falou essa expressão, eu não levo desaforo para casa, eu resolvo agora. Olha, eu não sei quanto a você, mas aqui na América eu já aprendi a comer sapo cozido, assado, cru, picadinho, com pimenta, sem pimenta, com maionese, sem maionese, pulando na minha garganta. Eu já aprendi isso tudo. Ou não? Ou será que só eu que estou comendo sapo aqui? Ansiedade. Você ora, Deus não responde. Você pede, luta, as coisas não acontecem no tempo que a gente quer. É o dardo. Olha aí, ó. Será que Deus está contigo? Que negócio é esse? Primeiro dardo, dúvida. Segundo, ansiedade. Terceiro dardo, ressentimento. Lembra o que aconteceu com Caim e Abel? Lembra que estamos trabalhando num princípio de interpretação bíblica que é a lei da primeira aparição. Estou em Gênesis ainda. Como o culto domingo passado terminou cedo, eu posso terminar um pouquinho mais tarde esse. Veja bem, Caim vai e apresenta um sacrifício, Abel vai e apresenta um sacrifício. Deus recebe de bom grado o sacrifício de... Vamos lá, gente, me ajuda aí. Abel. E não recebe o sacrifício de Caim. Aí Deus tem um estudo bíblico com Caim. Deus olha para Caim e fala assim, Caim, por que está caído o seu semblante? Não é isso que Deus diz para ele? E diz assim, eis que o pecado já está à tua porta, mas
tu deves dominá-lo. Esse sentimento que estava sendo vulcanizado no coração de Caim, por que será que era? Que sentimento é esse? Porque Abel ofereceu um sacrifício e foi aceito por Deus. Caim ofereceu sacrifício e não foi aceito por Deus. Quando Caim olhava para Abel, ele não via mais Abel. Ele via o rosto de Deus rindo. E quando ele olhava para ele próprio, ele colocou na mente dele a imagem de Deus, assim para ele. O que foi gerado no coração de Caim? Ressentimento. Ressentimento. E qual foi a consequência desse dardo do ressentimento colocado no coração de Caim? A Bíblia diz que ele pegou o quê? Ele pegou talvez um objeto, não sei se a Bíblia fala de que ele pegou uma pedra, alguma coisa, acredito que sim, acho que foi no filme que eu vi. E ele deve ter matado o irmão de alguma forma, não é isso? Matou o irmão. A Bíblia diz de que a vida pertence ao Senhor. E ele matou o irmão não para ser aceito por Deus. Ele matou o irmão porque o irmão tinha sido aceito por Deus. Veja bem, o ressentimento é tão demoníaco de que Caim matou Abel não para ser aceito por Deus. Caim matou Abel porque ele queria dar jeito na dor interior que ele estava sentindo, porque ele desenvolveu um ressentimento contra o seu irmão. Você sabe que quando você estuda administração e você estuda gestão de qualidade, você descobre o seguinte, você descobre que toda empresa, ou toda igreja, ou todo grupo de pessoas, ele é duas coisas, ele é uma organização e um organismo. A organização é a parte dos salários, de luz, de telefone, de salário pastoral, de carpete, de limpeza, de banco, de equipamento, aluguel de luz, projetor, afinar o piano, é a parte física, é a parte da organização. Mas por trás de toda organização existe o organismo. E o organismo é feito de pessoas. E a gente descobre de que nas empresas, como nas igrejas, as pessoas não saem das igrejas por causa da organização. As pessoas saem por causa das pessoas. Pessoas rejeitam pessoas. Olha, eu fui nascido e criado no lar evangélico, me batizei aos 7 anos de idade. Graças a Deus, o mundo não me levou. Muito embora tenha vindo para a América aos 20 anos de idade, dormi na barriga do tubarão, onde vocês podem imaginar de tudo que é coisa ruim que existe. Consegui perambular por toda a universidade que tem nos Estados Unidos, naveguei por todo esse caminho que muita gente só vê em televisão, mas o mundo não me tocou, não me levou. O mundo não me levou, sabe por quê? Porque eu aprendi a amar a igreja. Eu aprendi a amar as pessoas. E não permiti com que qualquer coisa que acontecesse na igreja eu me tornasse um desigrejado. Você já viu alguém dizer assim, eu não vou mais frequentar essa igreja porque o banco é muito duro? Já viu alguém falar isso? Olha, eu não sou tão novo quanto pareço, mas eu tenho 45 anos, então de 7 até 45, você vê quantos anos eu já frequentei a igreja, já vi meu pai pastor e tudo mais. Eu nunca vi ninguém dizer que saiu da igreja porque o ar-condicionado está muito gelado. Eu nunca vi ninguém reclamar, dizendo, eu queria que o piano da igreja fosse branco ao invés de preto. Inclusive o meu na minha casa é marrom. Então, se você não gosta de piano marrom, nem vai na minha casa. Nunca vi alguém falar assim, não, eu não quero um piano Nord, eu quero um Yamaha aqui na frente. As pessoas não rejeitam coisas. As pessoas rejeitam pessoas. E Satanás sabe disso. Por ele saber disso, o que ele faz? Ele joga em mim e em você o tal do dardo do ressentimento. E foi isso que aconteceu lá. Aí a gente vai um pouquinho mais para frente, a gente vai para a tal da Torre de Babel. Gente, quem deu ideia para esse povo construir essa tal da torre? Já parou para pensar nisso? De repente a Bíblia vem de paraquedas, te dá um versículo e diz assim, ora, todos os homens na terra falavam uma só língua, falavam um só idioma, tinham um só propósito e faziam uma só coisa. Então, propuseram no seu coração construir uma torre
De onde vem esse negócio de, para que essa torre? Ah, nós queremos construir essa torre que toque no céu e vamos estar no céu, e você pode concluir da maneira que você quiser. Mas a grande verdade é o seguinte, Satanás, ele colocou na cabeça das pessoas uma distração. É outro dedo dardo, distração. Olha quantas vezes a gente perde a vida cristã, ou perde a bênção de Deus, ou está fora dos propósitos do Senhor, porque algo nos distrai. Uma distração. Distração. Essa distração na sua vida pode ser de uma forma, na minha vida pode ser de outra, mas uma das coisas que aconteceu lá na construção da Torre de Babel foi a distração. Quer que eu te dê algum exemplo na Bíblia a respeito disso? Distração? Vou dar 3 exemplos simples que você conhece. Lembra da história de Sansão? O que Sansão estava fazendo numa festa na região dos filisteus, bebendo, dormindo nos braços de uma mulher do inimigo? O que ele estava fazendo? Ele estava orando, jejuando, ele estava evangelizando na festa, é isso que ele estava fazendo? Ele estava tentando trazer as pessoas para a igreja, estava fazendo evangelismo pessoal, era isso que ele estava fazendo? Ele estava fazendo o quê? Ele estava distraído, sim ou não? Vou te dar uma outra história. Terminado o inverno, quando os reis vão para a guerra, Davi permaneceu aonde? Você conhece a história, né? Sim ou não? Davi tinha que estar onde? Na guerra. Davi ficou aonde? No palácio. E você já sabe a história. Sim ou não? Lembra dos discípulos? O pau comendo na casa de Noca, chapa quente, Jesus dizendo que ia morrer, Jesus dizendo que ia ser entregue na mão dos soldados, dos romanos, ia perecer, ia sangrar, ia para a cruz. Aí vem lá a mãe de Tiago e de João. Ô Jesus, quero bater um papo contigo aqui. Chega junto aqui. Bater um papo aqui. Pois não, Jesus falando, né? Talvez podia falar assim, né? Pois não, né? A voz de Jesus devia ser uma voz bonita, né? Pois não. Aí a mulher diz assim, olha, eu queria que você arrumasse um jeito aí para, no teu reino, um filho meu se sentar à tua direita e outro sentar à tua. Gente, fala sério, que distração é essa? Onde essa mulher estava, meu Deus? Jesus ali agonizando, falando, tá chegando, tá 0-0 do segundo tempo, estou entrando para a prorrogação, ninguém faz gol, eu estou precisando ganhar esse negócio, e de repente Jesus está ali abrindo o coração, falando de tudo que vai acontecer, que vai ser entregue, que vai morrer, que vai perecer, e tem uma mulher ainda tentando fazer lobby com Jesus na hora que ele está declarando a morte dele. Gente, isso é distração, não é? Mais distração do que isso é entrar no velório e cantar parabéns, não é? Porque só porque tem uma vela ali acesa, não tem jeito, gente, tremendo isso. E a Bíblia está cheia de histórias assim, de pessoas que se distraíram por alguma coisa. Aquele clássico, você conhece? Se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas, você lembra disso? Aí quem que saiu no barco? Pedro. E ele então começa a andar sobre as águas. E há uma coisa interessante nessa passagem, de que é o seguinte, raciocina comigo aqui, nesse ponto da distração. Imagina que eu estou aqui no barco, e Jesus está ali onde está o teclado. Estava mais longe, talvez, certo? Mais longe, vamos botar, eu estou aqui, e Jesus está lá onde está aquele sinal de exit lá, ou talvez mais longe. Fisicamente falando, se o Oscar chega para mim e fala assim, pode vir, Alexandre, eu sou o Oscar. A cada passo que eu dou em direção a ele, eu estou vendo ele melhor ou pior? Por que então que Pedro teve coragem de sair do barco, e quando ele estava longe de Jesus, e quando ele estava talvez mais próximo de Jesus,
Sim ou não? Se ele saiu do barco e começou a andar, e a Bíblia diz que ele andou, só não diz quantos passos ele deu, mas ele deve ter dado pelo menos 2. Então, 2 passos é mais próximo de Jesus do que dentro do barco, sim ou não? Sim ou não? Bora aí, gente, me ajuda aí. Se vocês não me responderem da próxima vez, eu vou colocar mais 5 minutos na pregação, hein? Vamos lá. E agora vai ter um tal dia, vamos lá, vamos ver. Né? Então, a grande verdade é que ele estava mais próximo de Jesus, sim ou não? Mas ele estava, aí, ó, estão querendo, estão querendo que eu acabe agora, já vou acabar já já. É papo de pregador, né? Já estou acabando e nunca acaba. Vou fechar parêntese. Oh, que equação grande. É parêntese, dentro de parêntese, dentro de parêntese. Mas Pedro também foi atacado com esse dardo da distração. Sim ou não? Gente, é um dardo verdadeiro ou não? Será que Satanás está disposto a colocar uma distração em você e em mim? Sim, claro que sim. Aí vem o outro dardo, a letra O, a opressão. Quando nós estamos num momento de opressão, de tristeza, quando estamos passando por momentos de dificuldade, de momentos de tribulação, estamos passando por momentos de conflito, estamos passando por momentos de dúvida, estamos passando por momentos de atrito, a nossa fé tende a esmorecer. Você lembra daquele profeta que lutou com os 450 profetas de Baal? Lembra disso? Lembra de maneira maravilhosa como Deus respondeu à oração dele com fogo no Monte Carmelo e houve então aquele confronto espiritual? Aí acontece de que ele se cansa lutando e matando os profetas, não é isso? A história não termina por aí. Aí ele vai caminhando em direção a um deserto. Quando ele chega nesse deserto, ele fica tão exausto, ele fica tão cansado, de que ele começa a dizer para Deus o seguinte: Senhor, olha, não dá mais para continuar, não dá mais para seguir, não dá mais para ser profeta, porque só eu sozinho, que permaneci na tua presença. Aí Deus responde para ele o seguinte: ô profeta, deixa eu te dar uma estatística aqui. Ainda tem 7.000 homens que não se curvaram a Baal. Em outras palavras, eu tenho outros candidatos a ser a profeta. Sim ou não? Eu tenho candidato a profeta. Mas veja que a opressão nos leva a esmorecer. É outro dardo inflamado que o maligno ele tenta mandar em nós. E só o escudo da fé é capaz de neutralizar esses dardos inflamados. E eu quero concluir falando sobre o último dardo, que é o dardo da solidão. Gente, o dardo da solidão é algo tremendo. Um dos maiores problemas do século, um dos maiores problemas da comunidade brasileira que vive aqui na América, e eu posso dizer isso porque talvez eu tenha, tirando um grupo pequeno aqui, talvez eu seja um que mora há mais anos nos Estados Unidos, eu moro há 25 anos nos Estados Unidos. Então, se você mora mais do que eu, aí eu preciso aprender contigo. Mas se a maioria tem 25 ou menos, eu já vi muita gente sozinha aqui. Eu já vi muita gente em aniversário, Natal, aniversário de mãe, aniversário de pai, aniversário de sobrinho, festa no Brasil, e a pessoa não pode ir ou está sozinha aqui. Não tem amizade, não tem pessoas, não tem convívio. Está, às vezes, no meio de um grupo enorme de pessoas, mas está sozinho. Às vezes você está cercado de pessoas, mas está sozinho. E na Bíblia está cheio de pessoas assim, que experimentaram isso. Lembra de João Batista? A Bíblia diz que João Batista era homem poderoso, homem de autoridade, sim ou não? Homem de poder, de graça. Aí aconteceu que ele foi levado para a prisão. E quando ele estava lá prisioneiro, aguardando os últimos minutos da sua morte, ele chama 2 discípulos e fala assim para eles: olha, vai lá e pergunta para esse tal de Jesus se é ele mesmo que é o Messias ou nós temos que esperar por outro. Gente, a gente está falando de João Batista, a gente está falando de um homem que viveu a vida toda com um pacto de nazireado, um homem que ia para o deserto, um homem esquisito, que vivia comendo
gafanhoto e comendo mel e se vestindo, mas um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. A Bíblia diz que quando Maria foi visitar Isabel, que já estava grávida de 6 meses de João Batista, quando ela chegou e saudou Isabel, a Bíblia diz que a saudação de Maria, porque ela estava com Jesus no seu ventre, a criança dentro do ventre de Isabel saltou de alegria, e a Bíblia diz que aquela criança foi cheia do Espírito Santo. Então essa criança, que foi nascida e criada no Espírito Santo, essa criança que foi cheia de graça, cheia de poder e autoridade, no momento de solidão, no momento de prisão, no momento de abandono, ele então recebe essa palavra maravilhosa de Jesus. Quando Jesus ouve aqueles 2 discípulos perguntarem a respeito de falarem com Jesus da pergunta de João, Jesus vira para as pessoas e diz assim: quem vocês foram no deserto ouvir? Foi um caniço balançado pelo vento? Não. Foi um homem poderoso em palavras e obras. E diz assim: de que homem nascido de mulher, não haverá nenhum homem mais poderoso do que João Batista. A aplicação nossa de hoje é o seguinte: nós falamos sobre fé, falamos sobre dardos inflamados, falamos sobre os textos bíblicos que nós lemos aqui, falando sobre fé, o firme fundamento, Jesus é o autor da fé, falamos sobre o que vence o mundo é a nossa fé. Mas a grande verdade é que, se Jesus não está entronizado no seu coração, se você não tem Jesus como seu salvador pessoal, você não tem o autor e consumador da fé dentro de você. A grande verdade é que, para muitas pessoas, até nas nossas igrejas hoje, Jesus é uma figura intelectual, Jesus é uma figura histórica. Ele existiu, não há como negar a existência desse Jesus. Não há como negar de que ele existiu, de que ele nasceu e morreu e ressuscitou, e os ensinamentos dele e aquilo que ele fala, falam por ele próprio. Mas a grande verdade é que, se Jesus não for o Senhor da sua vida, um relatório médico vai te abalar. E você pode cair. Uma dificuldade, uma situação, uma adversidade, ela vai te abalar, porque é um dardo que Satanás vai jogar em você. Mas se você não tem o escudo da fé, você pode cair. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, o maligno não o toca. A Bíblia diz que aquele que está nas palmas da mão do Senhor, ninguém o arrebata. A Bíblia diz que aquele que é salvo tem o seu nome escrito no livro da vida. Mas a Bíblia também diz que, para aqueles que se aproximam de Jesus e tentam servi-lo sem inteireza de coração, também vão ouvir: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Eu vou pedir que o Nino toque mais uma vez a música Maior Prazer. E antes de nós irmos para casa, enquanto nós cantamos esse cântico, eu gostaria de fazer 2 desafios a você. 2 desafios. O primeiro desafio é você tentar trazer à sua mente alguma circunstância na sua vida semelhante aos exemplos que eu dei. Algum momento de dúvida, algum momento de ansiedade, algum momento de distração, algum momento de opressão, algum momento de ressentimento e algum momento de solidão. Tente trazer à sua mente esse momento. E tente lembrar como que você administrou esse momento. Se houve vitória, glória a Deus. Mas se você está passando por esse momento, seja ele qual for, eu vou estar aqui na frente após o culto, junto com o Oscar e talvez alguns irmãos. Nós queremos orar com você. Porque a Bíblia diz que a minha casa será chamada casa de oração. Nada se resolve no mundo espiritual se não houver oração. Então vamos estar aqui orando. Mas eu quero também fazer um outro
um outro desafio. Se você ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador pessoal, se você ainda não começou essa história de amor com Jesus, ou por algum motivo você está hoje se sentindo afastado da comunhão da igreja, e está buscando um momento de reconciliação com Deus, eu convido que você também venha orar com a gente. Porque a Bíblia diz de que Deus não só cuida das 99 ovelhas que Ele tem, mas a Bíblia diz de que Ele vai atrás de uma ovelha perdida. Então, se você hoje se encontra nessa posição de se sentir uma ovelha perdida, você está na casa do Pai. Então é um momento de reconciliação. Enquanto cantamos esse cântico, eu vou estar aqui na frente com o Oscar e alguns irmãos de oração. Se quiser, vem à frente, nós vamos orar com você, para que Deus possa dar esse impacto na sua vida e você possa cantar como o coro dessa música diz: é meu maior prazer te adorar, prostrado aos seus pés.